pessoal, hoje nossa aula vai ser sobre alimentos funcionais, né? Alguns alimentos diferenciados. Nós vamos começar falando dos funcionais. Então, para a gente já começar aqui a entender, uma aula que dá muita fome, muito colorida, o que são propriedades funcionais dos alimentos? Nutricionais. As propriedades nutricionais é quando eles possuem proteínas, carboidratos, fibras, lipídios, vitaminas e minerais que cobrem X% dos requisitos nutricionais. Ou seja, faz parte da composição química do alimento, é aquela parte fundamental que no alimento. É uma propriedade nutricional. A propriedade funcional, as propriedades funcionais, é quando favorecem uma função, como regular o trânsito intestinal, reduzir riscos de doenças cerebrais vasculares, entre outros. Ou seja, é uma coisinha a mais que vem no alimento e que vai permitir alguma funcionalidade a mais. Qual é a definição de alimentos funcionais? Um alimento funcional é aquele que, além das funções nutritivas básicas, apresenta uma ou mais substâncias com funções fisiológicas e benéficas à saúde humana, auxiliando na redução e prevenção de diversas doenças. O que é importante? Os alimentos funcionais são alimentos, não fármacos, ou seja, não adianta estar doente comer um monte numa pancada só de uma vez, não vai trazer efeito. Contém naturalmente substâncias funcionais, fazem parte do padrão alimentar normal, ou seja, não é uma coisa sobrenatural que ninguém come e você vai comer agora, já está na nossa alimentação. Tem ação preventiva, não curativa, né? Lembrando, não são fármacos, e agem em pequenas doses ao longo do tempo. No Brasil, há legislação para isso, né? Em 1990, houve pedidos de análise para registro na Secretaria de Vigilância Sanitária. A Anvisa estabelece normal e procedimentos para registro de alimentos funcionais. E para obter esse registro de alimento funcional dentro da Anvisa, tem que ter um relatório técnico-científico comprovando os benefícios e a segurança, para não entrar numa fraude. O que ocorreu? O aumento no consumo desses alimentos funcionais. Interesse em prevenir ou curar doenças. Consumidores mais conscientes dessa relação de saúde e doença, sabendo que o alimento traz saúde. O envelhecimento da população. Essa população está passando, a expectativa de vida passou de 70, está nos 80. Então, consequentemente, os idosos buscam alimentos que deem mais tempo de vida a eles. O combate a males, como poluição, agentes químicos. O aumento de evidências científicas sobre a propriedade funcional e a própria mídia que faz todo um marketing sobre isso. E aqui tem alguns exemplos, por exemplo, a aveia ajuda a diminuir o colesterol ruim, que é o LDL, ajuda a melhorar a prisão de ventre, né, que é um fator de risco para câncer de intestino, e a quantidade recomendada de aveia é de 3 colheres de sopa por dia de farelo ou 4 colheres de sopa de aveia. O alho, ele reduz a pressão arterial, protege o coração também diminuindo o LDL, ele aumenta o colesterol bom, que é o HDL, previne tumores malignos, né? Pesquisas provam isso, e a quantidade recomendada é 1 dente de alho por dia. O azeite de oliva também reduz o LDL, a gente pode ver que os alimentos estão todos reduzindo o colesterol ruim. Ingerir no lugar de margarina ou manteiga, e com isso você reduz 40% do risco de doenças cardíacas. Indicado é o extra virgem e a quantidade recomendada 1 colher de sopa ao dia. A castanha do Pará, assim como a noz, pistache, amêndoa, ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Por quê? Essa castanha é rica em selênio, que é um micronutriente presente em mais de 300 enzimas do organismo e que vem em pequenas quantidades nos nossos alimentos cotidianos. A quantidade recomendada é de 1 castanha por dia. O chá verde, prevenção de tumores malignos, além de retardar o envelhecimento. Estudos indicam que podem diminuir doenças cardíacas, prevenir pedras nos rins e também auxilia no tratamento da obesidade. Recomendado de 4 a 6 xícaras por dia. E bom que você pode beber tanto quente quanto gelado e tem até na forma de cápsulas. Frutas e verduras previnem vários tipos de câncer, né? Tirando a questão que nossos frutas, legumes, verduras têm agrotóxicos, mas o alimento em si tem muita riqueza em química. O consumo regular auxilia na redução de doenças cardíacas e de pressão sanguínea e também evita catarata. O baixo consumo de frutas e verduras
é a quarta causa de morte no mundo, porque fica faltando vários nutrientes, vários minerais. A quantidade recomendada de 3 a 5 frutas e 3 tipos de verduras por dia. Né? Que entra uma questão social, né? Nem todo mundo tem esse poder aquisitivo, né? De comprar, a gente sabe que o alimento está ficando caro, cada dia mais caro. Então entra essa outra questão financeira também. Os peixes são ricos em ômega 3, como sardinha, salmão, atum, cavala e bacalhau, previnem infartos e derrames, reduzem o LDL e aumentam o HDL. Podem reduzir dores de artrite, melhorar a depressão e proteger o cérebro contra doenças como o mal de Alzheimer. Frituras e muquecas inibem esse efeito e a quantidade recomendada é de 180 gramas por semana. A soja, consumo regular diminui os níveis de LDL, reduz riscos de doenças cardíacas e também regula o intestino, pode ajudar a amenizar incômodos da menopausa e prevenir o câncer de colo e de mama. E a quantidade recomendada, 150 gramas por dia, né? Uma xícara de chá. Quanto ao tomate, ele causa prevenção do câncer de próstata, fonte de licopeno, assim como a melancia, goiaba, mamão, caqui, né? Os alimentos mais vermelhos, que eu vou falar mais pra frente. E a quantidade recomendada, 1,5 colher de sopa, né, de molho de tomate ao dia. A uva vermelha contém resveratrol, que é presente no vinho tinto seco ou no suco de uva vermelha, que aumenta o HDL. Evita acúmulo de gordura nas artérias, prevenindo doenças cardíacas. E a quantidade recomendada, 2 copos de suco de uva ou uma taça de vinho tinto seco ao dia. Quanto à coloração dos alimentos, aqui eu citei alguns exemplos, mas também temos a relação de cores, tá? Então vamos ver alguns aqui. Os alimentos brancos, como leite, o queijo, couve-flor, batata, arroz, cogumelo e banana, são as melhores fontes de cálcio e de potássio. Esses minerais são importantes porque contribuem na formação e manutenção dos ossos, ajudam na regulação dos batimentos cardíacos e são fundamentais para o funcionamento do sistema nervoso e dos músculos. Tá? Lembrando que tem a bomba de sódio de potássio, o cálcio é importante para ficar acumulado no retículo sarcoplasmático, que é liberado durante a contração muscular, ele é importante na coagulação sanguínea, ele é importante na liberação de neurotransmissores e na própria manutenção dos ossos. Os alimentos vermelhos, que eu comentei agora há pouco, o licopeno é uma substância que age como antioxidante e é responsável pela cor vermelha do morango, tomate, melancia, caqui, goiaba vermelha, framboesa e cereja. Os alimentos vermelhos contêm ainda antocianinas, né, que são os pigmentos, que estimulam a circulação do sangue. Os alimentos amarelos, o mamão, a cenoura, a manga, a laranja, a abóbora, o pêssego e o damasco, são alimentos de cores amarela ou alaranjado, que são ricos em vitamina B3, que é a niacina, e ácido clorogênico, que são substâncias que mantêm o sistema nervoso saudável e ajudam a prevenir o câncer de mama. Para completar, eles também possuem beta-caroteno, um antioxidante que ajuda a proteger o coração, retarda o envelhecimento e o câncer. Dá para ver que o nosso alimento, se for bem regulado todos os dias, evita vários problemas. Temos alimentos arroxeados, tá? Azulados, arroxeados, como uva, ameixa, figo, beterraba, berinjela e repolho roxo, contém o ácido elágico, que retarda o envelhecimento, é um antioxidante e neutraliza as substâncias cancerígenas, prevenindo diversos tipos de câncer. Os alimentos verdes, como os vegetais folhosos, o pimentão, o salsão e as ervas, contêm cálcio, clorofila, vitamina C, vitamina B9, vitamina A. E quais são os seus efeitos? Desintoxicam as células, inibem radicais livres, né, que danificariam as células causando câncer em doenças, como os radicais livres nos ROS, né, espécies reativas de oxigênio. Tem efeito anticancerígeno e ajudam a proteção do coração. Protegem o cabelo e a pele, melhoram o sistema imunológico e importante para os ossos e contração muscular. Os alimentos marrons, como as fibras, vitaminas do complexo B e E, são principalmente encontradas nas nozes, aveias, castanhas e cereais integrais, como arroz, trigo e centeio. Ah, professor, alimento integral é ruim, só saber cozinhar, colocar um temperinho gostoso, ele fica uma delícia, gente. Consuma alimentos integrais de cor marrom, como pães, biscoito, macarrão. E quais são as funções que eles têm? Melhoram o funcionamento do intestino, combatem a ansiedade e a depressão, previnem câncer e doenças cardiovasculares.
Também tem outra coisa chamada prebióticos, né? Você vai ter ouvido falar já. Os prebióticos são nutrientes que afetam beneficamente o organismo, estimulando seletivamente o crescimento de um número limitado de bactérias probióticas do trato intestinal, beneficiando a saúde. Então nós sabemos que nós temos uma microbiota intestinal, lembra? Não é flora, a flora é planta, é uma microbiota intestinal que participa do nosso sistema digestório, da nossa digestão, da nossa alimentação e da nossa saúde. Nós vivemos em mutualismo, um depende de outro. Então existem hoje os alimentos prebióticos, que são nutrientes exclusivos para esses organismos. E quais são as características desses prebióticos? Ingrediente alimentar não é digerível pelo humano, né? Não hidrolisado nem absorvido pelo intestino delgado, e no intestino grosso são fonte de carbono para as chamadas bactérias bífidas, ou fatores bifidogênicos, eles são chamados, tá bom? O probiótico em si são suplementos alimentares à base de micro-organismos vivos. Você toma o próprio micro-organismo. Então, prebiótico, nutriente para os micro-organismos. Probiótico, o próprio alimento, que afetam beneficamente o hospedeiro, promovendo o balanço da microbiota intestinal. E destacam-se dois grupos, o bifidobacterium e o lactobacillus. Vocês devem conhecer, né? Aqui tem algumas características entre eles, né? 30% do bifidobacterium vive no cólon, tá? Cerca de 30 espécies. E lactobacillus de 2 a 5% no trato gastrointestinal, 56 espécies são encontradas. Bifidobacterium, resistente à acidez gástrica e a sais, faz parte da microbiota humana, utilizam galactose, lactose, frutose e glicose como fontes de carbono e a temperatura ótima de 37 a 41 graus e um pH de 6 a 7. O lactobacillus também resistem à acidez, lembre-se, tem que passar pelo estômago, tem que ser resistente à acidez e aos sais biliares. Capacidade de aderência ao intestino varia bastante e eles podem utilizar como fontes de carbono amidalina, celobiose, frutose, galactose, glucose, lactose, maltose, manose e sucrose. E a temperatura ótima de crescimento de 35 a 40 graus com pH levemente ácido, 5,5 a 6. Quais são os critérios de seleção para determinar qual probiótico coloco no alimento? Tem que ter origem humana, tá? Tem que ser resistente ao suco gástrico, tem que ter capacidade de se aderir ao trato intestinal para não ir embora, resistente à bile, resistente à lisozima, e o produto deverá conter números elevados de micro-organismos, porque eles têm que passar também por todo o sistema de processamento. Então, todo o processamento industrial, mais o que você vai comer, passar pelo sistema digestivo, ele tem que sobreviver. Então, aqui nós temos alimentos simbióticos, que é quando são alimentos funcionais que contêm tanto o prebiótico e o probiótico. Então, probiótico, que é o próprio micro-organismo, o prebiótico, que é o nutriente para crescimento desse micro-organismo, nós chamamos de alimentos simbióticos. Não precisa tomar os dois ao mesmo tempo, né? O prebiótico, nutriente para os seus próprios micro-organismos, e o probiótico para aumentar, como um Yakult. Aqui, ó, probióticos, bactérias láticas, bifidobacterium, prebiótico, fibras, oligosacarídeos, vão sofrer fermentação no intestino, pode fazer modificações na microbiota, metabólitos de carboidratos que podem ter efeitos fisiológicos e efeitos sobre a saúde, tá bom? Nós sabemos que nós não vivemos sem nossos micro-organismos. Aqui mostra os alimentos passando no sistema digestório. No estômago nós temos 10 a terceira bactérias por ml, no intestino delgado de 10 a quarta a 10 a sexta, onde eu vou ter bastante ali lactobacilo, e no intestino grosso e colo, onde eu tenho muito bifidobacterium, eu tenho ali de cerca de 10 a 12 bactérias por ml, ou seja, muito micro-organismo no nosso intestino. E lembrando, sem eles nós não vivemos, e eles sem a gente não vivem também. Eles conseguem liberar enzimas que vão degradar alguns alimentos, dando nutrientes para a gente que a gente mesmo não conseguiria sozinhos. Temos os benefícios. Eles vão impedir crescimento de bactérias patogênicas, aumenta a frequência de evacuações, redução dos sintomas de má absorção da lactose, por exemplo, reduz os riscos de câncer do colo, ação hipocolesterolêmica, né, diminui o colesterol, modulação imunitária, porque vai estimular a produção de IgA, citocinas e migração de células T, redução da severidade das diarreias, erradicação da Helicobacter pylori, que causa problemas estomacais, e redução de hepatoencefalopatias, entre outros, né? São vários benefícios. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Não esquece de dar o like no vídeo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.